Em 1887, quando Doc Holliday partiu deste mundo aos 36 anos, seu leal amigo Wyatt Earp expressou de maneira sóbria e concisa a breve, porém intensa, jornada de vida de seu companheiro que se foi. Ele era um dentista que a necessidade transformou em jogador, um cavalheiro que a doença transformou em vagabundo, um filósofo que a vida transformou em um espírito cáustico, um sujeito loiro, magro e longo, quase morto de tuberculose, e ao mesmo tempo o jogador mais habilidoso e o homem mais nervoso, rápido e mortal, com um revólver de 6 tiros que eu já conheci. Com formação em odontologia, Doc Holliday aportou no Texas durante os dias perigosos e decadentes da fronteira americana. Rapidamente, ele se destacou como um jogador de temperamento forte e uma mão firme para a arma. Já uma lenda em vida, sua fama só aumentou após sua morte. O filme de 1993, Tombstone, solidificou ainda mais a lembrança de Holliday, interpretado por Val Kilmer como um símbolo do Velho Oeste. Então, o que é realidade e o que é mito sobre Doc Holliday? Esta é a sua verdadeira história. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. A formação do mito de Doc Holliday no Velho Oeste. Antes de se tornar uma lenda do Velho Oeste, Doc Holliday era apenas um jovem do Sul. John Henry Holliday, nascido em 14 de agosto de 1851, em Griffin, Geórgia, era filho de Henry Burroughs Holliday, um médico, e Alice Jane Mackay Holliday. Henry Burroughs Holliday foi um exemplo marcante para seu filho. Durante a infância de Holliday, seu pai se alistou no Exército Confederado, foi eleito prefeito 2 vezes, atuou como secretário da Sociedade Agrícola do Condado, participou da loja maçônica local. Se inscreveu para ser secretário do acampamento de veteranos confederados e serviu como superintendente das eleições locais. Em suma, ele estava mais integrado à sociedade do que seu filho jamais estaria. A mãe de Holliday era dedicada e atenta a ele. Apesar de seu marido ter trazido um menino adotado, Francisco, de seu serviço na Guerra Mexicano-Americana, Holliday foi seu primeiro filho biológico a sobreviver além da infância. Além disso, ele nasceu com fenda palatina, o que exigia cuidados especiais e ajuda com sua fala. Porém, a família Holliday sofreu uma tragédia quando ele tinha 15 anos. Sua querida mãe morreu de tuberculose. A morte de Alice Holliday marcou o fim de sua infância de várias maneiras. Doc Holliday era muito apegado à sua mãe e ficou arrasado com sua morte. Para agravar a situação, seu pai ignorou o período tradicional de luto do Sul e se casou novamente apenas 3 meses depois, provocando uma disputa legal com seus cunhados sobre a herança de sua falecida esposa. Apesar das disputas familiares, Holliday parecia estar no caminho para seguir a respeitável trajetória de seu pai. Em 1870, ele se matriculou no Pennsylvania College of Dental Surgery e se formou 2 anos depois. Mas o temperamento infame do jovem estava fervendo sob a superfície. Uma história de 1872 descreve como Holliday, irritado que meninos estavam em seu local de natação favorito, pegou sua espingarda e atirou neles. Seu primo, cujo pai testemunhou o incidente, insistiu que ele atirou acima de suas cabeças. Mas Beth Masterson, um contemporâneo de Holliday, que escreveu um perfil de sua vida em 1907, descreveu como Holliday esperou até reunir um grupo deles e então disparou com os 2 canos, matando 2 na hora e ferindo vários outros. Como muitos aspectos da vida de Holliday, o confronto no local de natação é frequentemente ofuscado por sua lenda, e o número de mortos permanece incerto. Alguns sugeriram que o episódio foi a razão pela qual Doc Holliday foi para o Oeste.
A maioria das fontes concorda que Holliday deixou a Geórgia porque ficou doente. Pouco depois de iniciar sua própria prática de odontologia, ele foi diagnosticado com tuberculose, a mesma doença que matou sua mãe. Doc Holliday recebeu apenas alguns meses de vida. Quando um médico sugeriu que o ar seco poderia prolongar sua vida, Holliday arriscou e foi para o oeste. Em uma manhã de outubro de 1873, Doc Holliday partiu para Dallas, Texas, um lugar que estava à beira da fronteira americana, que estava lentamente se desvanecendo na história. Dallas, a última metrópole antes da selvagem fronteira oeste, estava prestes a perder essa distinção. A fronteira estava se retratando com a conclusão da ferrovia transcontinental em 1869, abrindo o oeste para todos. Em 1890, o superintendente do Censo dos Estados Unidos notaria que a fronteira era quase indistinguível. O oeste estava repleto de americanos em busca de ouro, oportunidades e um novo começo. Assim, durante a época de Holliday, o oeste ainda retinha muito de sua natureza selvagem. Ao chegar ao Texas, Holliday tentou viver uma vida respeitável. Ele usou sua educação e encontrou trabalho como dentista, ganhando o apelido de Doc. No entanto, a tuberculose que o afligia assustava seus pacientes com seus ataques de tosse e seus negócios sofreram. Dessa forma, Holliday teve que encontrar outra maneira de sustentar-se. E o que um homem inteligente e astuto do Sul poderia fazer? Holliday se voltou para o jogo. O jogo foi o catalisador para as aventuras de Doc Holliday no Velho Oeste. Ele era bom nisso, mas o jogo tinha seus riscos, além do dinheiro que poderia ser perdido. Então Holliday se armou com um revólver de 6 tiros e deixou que rumores sobre seu temperamento rápido se espalhassem onde quer que ele jogasse. Em Dallas, em 1875, Holliday se envolveu em um confronto com um dono de salão chamado Austin, que se transformou em um tiroteio. Fugindo da cidade, ele se meteu em problemas em Fort Griffin por jogo ilegal. Em seguida, em Jonesboro, Holliday aceitou de bom grado o título de o Dentista Mortal. Ele viajou do Texas a Denver, depois de Denver a Cheyenne, movendo-se como uma bola de feno pelas cidades do Velho Oeste. Em 1877, Holliday retornou a Fort Griffin, Texas. Foi aqui que ele conheceu duas figuras importantes, Mary Catherine Big Nose Kate Horoni e Wyatt Earp. Esses encontros seriam decisivos para o seu futuro. As amizades fatídicas do salão de John Chansey. Em um ambiente animado de um bar, Horoni e Holliday se encontraram. Doc estava ocupado distribuindo cartas no salão de John Chansey, enquanto Horoni encantava a todos como dançarina de salão. Em Horoni, Holliday encontrou uma parceira à sua altura. Ela era resiliente, obstinada e tinha um temperamento tão forte quanto o dele. Foi no mesmo salão que Doc Holliday cruzou caminhos com um policial chamado Wyatt Earp. Earp, vindo de Dodge City, Kansas, estava na trilha de um ladrão de trens chamado Dave Rudabaugh. Como dealer de cartas, Holliday tinha um conhecimento íntimo das idas e vindas da cidade. Ele compartilhou informações valiosas com Earp sobre Rudabaugh, o que levou à captura do ladrão. Assim, uma amizade destinada nasceu. Quando Holliday se encontrou em apuros em Fort Griffin, ele e Horoni seguiram Earp para Dodge City. Lá, Doc Holliday tentou viver uma vida respeitável. Ele abriu um consultório odontológico, anunciando seus serviços no Dodge City Times em junho de 1878. John Henry Holliday, dentista, respeitosamente oferece seus serviços profissionais aos cidadãos de Dodge City e do condado vizinho durante o verão. Escritório na sala número 24, Dodge House. Se a satisfação não for atingida,
o dinheiro será devolvido. Em Dodge City, Holiday e Horony tiveram desentendimentos. Ela o deixou e Doc voltou ao jogo, mas enquanto uma amizade vacilava, a outra se fortalecia. Em uma noite agitada no Saloon Long Branch, um grupo de cowboys entrou abruptamente e começou a provocar os clientes, incluindo Doc Holliday e Wyatt Earp. Um deles, que tinha um histórico de confronto com Earp, desafiou: "Ore e puxe sua arma. Sua hora chegou, Earp." Antes que alguém pudesse reagir, Doc Holliday sacou seu revólver e o apontou para a cabeça do cowboy. "Não, amigo, você desenha ou levanta as mãos." Wyatt Earp mais tarde recordaria esse momento como o início de sua amizade com Holliday, dizendo: "Eu sou amigo de Doc Holliday, porque quando eu era o Marshal da cidade de Dodge City, Kansas, ele veio em meu socorro e salvou minha vida quando eu estava cercado por desesperados." No final de 1879, Wyatt Earp decidiu se juntar a seus irmãos Virgil e Morgan em uma cidade mineradora do Arizona chamada Tombstone. Doc Holliday logo seguiu. Mas como uma sombra, os problemas seguiram Doc Holliday onde quer que ele fosse, e certamente o encontraram em Tombstone. Doc Holliday e o tiroteio no OK Corral. Doc Holliday e os irmãos Earp, Wyatt e Virgil são mais conhecidos por um evento que se tornou um marco na história do Velho Oeste. Este evento é nada menos que o famoso tiroteio no OK Corral, ocorrido na cidade de Tombstone, Arizona. Doc Holliday, apesar de não ser exatamente um defensor da lei, encontrou-se ao lado dos irmãos Earp, que eram conhecidos como Homens da Lei. Tombstone era uma cidade onde a desordem e a ilegalidade do Velho Oeste ainda eram predominantes. No meio dessa turbulência, Virgil Earp, como Marshal da cidade, se esforçava para manter a paz e a ordem. Em 1882, Virgil Earp expressou ao Arizona Daily Star sua visão sobre Tombstone. Ele disse: "Tombstone é um lugar de natureza única, onde a comunidade é instável e perigosa. Um oficial que está cumprindo seu dever precisa confiar quase exclusivamente em sua própria consciência para se motivar." Doc Holliday e os irmãos Earp frequentemente se encontravam em conflito com um grupo conhecido como Cowboys, do condado de Cochise, ou simplesmente os Cowboys. Este grupo era composto por ladrões de gado, incluindo dois pares de irmãos, Ike e Billy Clanton, Frank e Tom McLaury, e outros homens como Billy Claiborne e Johnny Ringo. Em outubro de 1881, a tensão entre os cowboys e os homens da lei atingiu seu ponto máximo, e Doc Holliday estava no centro de tudo. No dia 25 de outubro, Holliday teve um confronto com Ike Clanton em um salão de Tombstone. Após uma troca de ameaças, Virgil conseguiu afastar Holliday. Mais tarde, quando Clanton encontrou Wyatt Earp do lado de fora, a situação não se acalmou. A cidade estava à beira de um confronto. Ike Clanton declarou: "Informe ao seu amigo doente, seu rouxinol do Arizona, ele será um homem morto amanhã." Wyatt Earp advertiu: "Evite confrontar Doc Holliday. Ele é capaz de eliminar você antes mesmo de você agir." Na tarde seguinte, Ike e Billy Clanton, Tom e Frank McLaury e Billy Claiborne se encontraram na pitoresca rua Fremont, entre a charmosa galeria de fotos de Fly e o rústico estábulo de Jersey. Logo, um sussurro de seu sinistro plano chegou aos ouvidos dos irmãos Earp. Eles estavam conspirando contra Doc Holliday. Virgil Earp, o defensor da lei, decidiu intervir. Ele convocou seus irmãos, Wyatt e Morgan, e Doc Holliday, sempre leal, insistiu em acompanhá-los. Segundo o relato de Tom Clavin em Tombstone, Holliday questionou de imediato: "Vocês não vão me deixar de fora, vão?" Wyatt Earp respondeu: "Isso não é da sua conta." Ao que Doc retrucou: "Isso é uma coisa terrível para você me dizer." Não havia espaço para discussão. Doc estava determinado a fazer parte do confronto.
Holiday e os Earps encontraram os cowboys perto do lendário OK Corral. Virgil Earp exigiu que eles entregassem suas armas, mas desafiando a autoridade, todos sacaram suas armas. Quando a fumaça das armas se dissipou, 3 dos cowboys jaziam sem vida. 30 tiros foram disparados em 30 segundos, e esses 30 segundos ressoariam através da história. O legado do dentista pistoleiro. Doc Holliday, mais conhecido por seu papel no famoso tiroteio no OK Corral, deixou um legado que só cresceu desde sua morte, apenas 6 anos após o incidente. Porém, sua reputação, como um fora-da-lei armado, pode ser mais lenda do que realidade. Acredita-se que ele tenha matado dezenas de pessoas, mas a maioria dessas histórias são impossíveis de confirmar. Até mesmo Virgil Earp, seu contemporâneo, pensava que a reputação violenta de Holiday era exagerada. Ele disse ao The Arizona Daily Star: havia algo muito peculiar sobre Doc. Ele era um cavalheiro, um bom dentista, um homem amigável e, no entanto, fora de nós, eu não acho que ele tinha um amigo no território. Histórias eram contadas de que ele havia assassinado homens em diferentes partes do país, que ele havia roubado e cometido todo tipo de crimes. E ainda assim, quando as pessoas eram perguntadas como sabiam disso, só podiam admitir que era boato e que nada do tipo poderia realmente ser atribuído à conta de Doc. Uma das cenas mais memoráveis de Tombstone apresenta Kilmer como Holiday, dizendo a Johnny Ringo: "Eu sou seu Huckleberry", antes de atirar nele e matá-lo. Não está confirmado se Holiday já usou a frase. A morte de Ringo também nunca foi oficialmente atribuída a Holiday, mas muitas teorias surgiram ao longo dos anos. A verdade e o mito sobre Holiday podem nunca ser totalmente separados, mas quanto à morte de Doc Holliday, as fontes concordam. O dentista jogador foi para Glenwood Springs, Colorado, em maio de 1887, na esperança de que as fontes termais pudessem ajudar com sua tuberculose. Mas elas não ajudaram. Em 8 de novembro de 1887, Holiday, de 36 anos, tomou um gole de uísque na cama. Pouco antes de morrer, ele olhou para os próprios pés descalços e disse: "Isso é engraçado." Doc Holliday sempre presumiu que morreria com as botas calçadas.